Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Nesse momento, nós vamos esquecer as nossas preocupações de natureza material, vamos fechar levemente os nossos olhos e vamos buscar a sintonia com os benfeitores amigos, que já se encontram aqui presentes, nos amparando, para que nós possamos ter um bom entendimento da mensagem que nos for ensinada na noite de hoje. Gratidão por essa oportunidade do aprendizado, que possamos ter luz e paz em nossos corações e que as lições que a espiritualidade nos deixar possam nos ajudar na nossa mudança de comportamento. Gratidão mais uma vez por tudo. E estendemos as nossas preces aos nossos familiares, aos nossos amigos e também para aqueles que se dizem nossos inimigos. Gratidão e que assim seja. A palestra de hoje tem como tema Perdão aos Pais. E no livro O Peixinho Azul e Outras Histórias, tem uma história que se chama O Perdulário e que diz o seguinte: num lugar distante, em bela fazenda, viviam juntos o pai e 2 filhos. O mais moço um dia falou: Pai, quero a parte da herança que me toca. Por que, meu filho? Sou jovem, quero gozar a vida. O pai, se bem que contristado, chamou o filho mais velho e os três reunidos satisfez a vontade do jovem. Com o que era seu, ele partiu. Foi morar num país distante. A sua bolsa, repleta de ouro, atraiu muitos desocupados da localidade, que logo mais se anunciavam como grandes amigos do inexperiente moço. Faziam grandes banquetes e festas. E assim, uma a uma, se consumiam as moedas que trouxera da casa paterna. Um dia, ele se viu sozinho. Sua bolsa estava vazia. Só então notou, para seu espanto, que já não estava rodeado de companheiros. Para seu maior espanto ainda, notou também que todo o país atravessava uma situação de fome. Começou a passar necessidades. Disposto, pôs-se a procurar emprego. Bateu numa porta e nada. Bateu noutras e noutras, sem conseguir uma ocupação que lhe garantisse o pão de cada dia. Estava já magrinho. Finalmente, quando estava quase desesperado, conseguiu empregar-se como guardador de porcos. Tamanha era a sua fome que, ao ver a lavagem que era dada aos de alimento aos suínos, atirou-se ao coxo para comer. Comeu e se fartou. À noite, muito triste, começou a pensar na casa de seu pai. Lá, ninguém passa fome, a fome que sinto aqui. O mais novo dos empregados recebe e vive melhor do que eu. E um pensamento atravessou-lhe a mente: voltarei para lá. No dia seguinte, já a caminho de retorno à casa paterna, pensava com seus botões: chegando à casa de meu pai, eu me atirarei a seus pés e lhe direi: meu pai, reconheço que errei muito, já não sou digno de ser chamado de filho. Trate-me, pois, como o último de seus empregados, mas me aceite na sua fazenda. Com essa disposição ele caminhava. Na fazenda, porém, o pai o viu de longe e não esperou que ele ali chegasse. Correu a seu encontro e abraçou-o, ordenou a seus criados: tragam roupas para meu filho e preparem uma grande festa. Assim foi feito. O filho mais velho, que estava no campo trabalhando, quando se aproximou da casa, ouviu música e o rumor de dança. Que se passa? Perguntou. Seu irmão voltou. É para eles essa festa? Sim, seu pai está muito feliz. O jovem pensou, estava muito aborrecido.
Corra para dizer a meu pai, ordenou rispidamente, que à vista da festa que ele faz para o meu irmão perdulário, não mais entrarei em casa. Tropeçando e caindo, lá se foi o criado para transmitir a triste notícia que recebera. O pai saiu da festa ao encontro do filho rebelde, que se negava terminantemente a participar de sua alegria. O jovem de pronto censurou-o. Há tantos anos permaneço fiel a seu lado, sem jamais desobedecer a uma ordem sua. E nesses anos todos, jamais me destinou uma festa igual a essa. O pai condoeu-se da afirmação do egoísmo. Meu filho, ponderou com muita sabedoria, não lastimes jamais o dever cumprido. E por outro lado, não se envaideça jamais por ser bom. O que é seu, o que é meu é seu, mas cumpre que festejemos com alegria essa hora, porque o seu irmão que estava em desequilíbrio se restabelece, cometia erros e encontrou-se a si mesmo. Depois de breve pausa, o pai complementou: ajudemos uns aos outros, meu filho. Tocado pela bondade paterna, o filho mais velho renunciou ao seu mau humor. Reconhecendo a lição de piedade, foi participar da alegria que todos sentiam pela volta do irmão que se arrependera de seus enganos. Essa história, ela nos coloca 3 figuras importantes: o pai e os 2 filhos. Quando o filho mais jovem pede ao pai a parte que lhe cabe para sair, para gozar a vida, o pai deu a parte que lhe cabia. E aí, então, enquanto ele tinha recursos, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, muitos amigos. Mas no momento em que faltaram os recursos, ele se viu só e ele tinha que fazer alguma coisa para se alimentar. E naquele momento em que ele estava tão triste, numa situação tão difícil de penúria, onde ele teve que comer a lavagem dos porcos, aos quais ele cuidava, ele lembrou do pai. E ele lembrou que lá na casa do pai dele ninguém passava necessidade. E que o empregado mais jovem tinha mais do que ele naquele momento. Então ele pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai, me ajoelho aos pés dele e digo que lá eu vou fazer o que ele quiser que eu faça, na condição mais simples, mas eu vou ajudar. E assim ele fez. E a alegria que o pai teve ao ver aquele filho que voltava ao lar, depois de tanto tempo, e naquela condição, foi tão grande que ele resolveu fazer o melhor para o seu filho. Mas o outro irmão se revoltou. Como que ele, que estava há tanto tempo com o pai, que ajudava tanto, nunca tinha sido dado nenhuma festa para ele, nunca tinha sido recebido com tantas honrarias como o irmão naquele momento? Então o filho mais velho se revolta numa atitude muito particular nossa de egoísmo, porque ele pensou na sua condição e não na condição do irmão que, tendo errado, se arrependeu e voltou para casa pedindo perdão. Então essa é uma lição muito bonita para nós, porque como que é a nossa postura em relação aos nossos pais? Muitos de nós temos pais maravilhosos, pais abençoados, pais que fazem tudo por nós, que respeitam as nossas decisões, que se mantêm fiéis ao amor que eles nutrem por nós. Mas há muitos pais equivocados, que deixam seus filhos à própria sorte, que não cuidam dos seus filhos e que causam profundas cicatrizes nos filhos. Ou porque não cuidaram, ou porque foram descuidados, ou porque batiam na mãe e os filhos presenciavam aquela cena triste. E aquela mágoa vai ficando marcada dentro de nós e toda a mágoa requer perdão.
porque nós ainda temos necessidade de perdão, porque nós ainda nos magoamos. E aí a gente entra em um determinado conflito, porque nós aprendemos a vida toda que nós temos que amar e respeitar os nossos pais. Está lá no mandamento, honrai pai e mãe. Nos 10 mandamentos ele é tão atual quanto nos dias de hoje. E a doutrina espírita reforça isso. Mas nós muitas vezes fantasiamos as figuras dos nossos pais. Quando nós somos pequenos, eles são os nossos heróis. E aí, quando nós vamos crescendo, nós percebemos que os nossos heróis não são os nossos heróis. Muitas vezes são os nossos vilões. E como que a gente lida com tudo isso? Então, quando nós estamos na casa espírita, na doutrina espírita, nós vamos lembrar que esse pai que acolhe o filho, que se arrepende, é Deus. Nós somos aqueles filhos arrependidos que pedimos a Deus uma nova oportunidade e esta nova oportunidade está aqui nas nossas mãos, que é a reencarnação. Nós imploramos a Deus que nos desse a oportunidade, depois de nos arrependermos dos nossos erros do passado, porque somos espíritos reencarnados, ninguém aqui é uma página em branco, está escrevendo a sua história agora. Nós temos uma história a contar, todos nós. Nós temos muitas conquistas, mas nós temos muitos equívocos. Nós imploramos a Deus, nós nos arrependemos dos males cometidos e Deus, na sua infinita bondade, não nos nega a oportunidade de mais um aprendizado, de mais uma oportunidade de reabilitação. Mas neste processo, Deus nos coloca, na sua infinita misericórdia, na família que nós precisamos estar. Com os nossos afetos e com os nossos desafetos também. E muitas vezes nós temos aqueles pais que não são o exemplo que nós gostaríamos, mas são aqueles que nos deram a oportunidade de estarmos aqui. Que não nos negaram a oportunidade da reencarnação, que permitiram com que nós estivéssemos aqui. E só este fato já é motivo de nós agradecermos aqueles que nos deram a vida. Então, no momento em que nós começamos a desenvolver, em primeiro lugar, o auto-perdão, no livro O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, do Alberto Almeida, nós vamos fazer algumas reflexões, porque esse tema é um capítulo deste livro aqui, que é Perdão aos Pais. Então é essa reflexão que nós vamos fazer agora, nos imaginando que filhos nós somos. Se somos aquele filho mais velho, que por egoísmo se revolta com o pai, por quê? Porque ele queria todas as atenções do pai para com ele. Será que ele queria dividir aquela alegria que o pai sentia de ver a volta do seu filho querido para casa? Será que este filho que se rebelou contra o pai, ele imaginou o sentimento do pai em relação a receber de volta aquele filho que havia falhado? Então essas reflexões é que a gente tem que se colocar. Qual que é a nossa posição na nossa família? Nós não viemos aqui na nossa vida para brincar. É muito sério nós estarmos reencarnados. É muito sério mesmo. É uma oportunidade única que nós temos. Os nossos olhos materiais não conseguem ver, nós achamos que as cadeiras estão vazias, mas estão cheias de espíritos desencarnados, lamentando a oportunidade perdida enquanto aqui na Terra.
e querendo lutar para voltar. E quantos de nós não queremos ter filhos? Ah, porque eu tenho uma experiência muito negativa lá na minha casa, tive pais que não foram meus exemplos, então eu também não quero ter, eu vou gozar minha vida. Então é um direito nosso. Porque a gente nunca pode esquecer que nós temos o livre arbítrio. Deus não faz nada por nós. Ele tem a misericórdia, mas Ele nos olha pelo nosso comportamento, pelas nossas ações. Não nos iludamos. A cada um segundo as suas obras. E a gente tem que dar o start, a gente tem que dar uma hora, a gente tem que acordar. Alguma coisa tem que nos chacoalhar para que a gente possa, de fato, despertar o que a gente está fazendo aqui na Terra. Então, a gratidão pelos nossos pais tem que ser sempre. E às vezes, muitas vezes, a gente esquece os nossos pais, enquanto eles estão na plena juventude, que eles cuidam de nós, ou que depois, quando nós temos filhos, a gente deixa para eles cuidarem, eles cuidam. E quando eles chegam na velhice? O que nós fazemos? O que nós fazemos com os nossos pais quando chegam na velhice? Quando tem dificuldade de caminhar, de se alimentar, de falar, tem limitações. Será que nós retribuímos a eles tudo aquilo que eles fizeram por nós? Ah, mas meu pai foi rude comigo, meu pai não me cuidava, meu pai abandonou minha mãe, a minha mãe me abandonou quando eu era pequeno. Todos nós temos desculpas, todos nós temos problemáticas. Às vezes a gente não consegue enxergar as problemáticas que cada um de nós tem. Mas nós não podemos carregar essa culpa para o resto da vida. Carregar esta mágoa para o resto da vida. Há um momento em que nós temos que perdoar. Porque tudo aquilo que a gente carrega, a mágoa, o ressentimento, o ódio, o desentendimento, aquilo são como se a gente tivesse posto uma mochila nas costas e enchesse de pedra. É a mesma coisa. Cada mágoa, cada ressentimento, a gente pega aquela mochila e vai carregando, vai enchendo. Chega um momento que ela está tão pesada que vai dificultando a nossa caminhada. E aí a gente só consegue seguir à frente quando a gente abre a mochila e começa, essa pedra aqui não dá, vou ter que tirar. São os elementos de perdão que a gente começa a desenvolver no nosso coração. Porque chega um ponto que é como o copo transborda, não dá mais. E nós estamos com problemas muito sérios de moralidade na atualidade, muito sérios mesmo. Nossos problemas hoje não são problemas de natureza material, a gente vai dando jeito, a gente já passou por situações muito difíceis, materialmente falando, mas a moralidade... Então nós temos que repensar aquilo que a gente, como que a gente avalia a nossa vida, o que a gente dá valor para a nossa vida. Nós temos que repensar a nossa caminhada. Tudo que é material é passageiro, fica aqui. A nossa verdadeira propriedade são os valores morais que a gente carrega dentro de nós. E é o que a gente leva de retorno. A nossa verdadeira pátria por ocasião do nosso desencarne, da nossa morte. Então há que nós pensarmos de fato, é a reflexão. E não é a Karina que está dizendo, é uma reflexão para mim também. São os benfeitores amigos que nos alertam todos os dias das nossas responsabilidades. A gente não pode ficar se iludindo. E quando a gente começa a se iludir com as coisas, há um vazio que a gente começa a criar dentro do nosso coração muito grande. E esse vazio muitas vezes nos leva à depressão. Porque a razão de ser que nós temos que ter aqui dentro do nosso coração é a vida, é viver na sua plenitude. É buscar perdoar mais, amar mais, servir mais. É mais dever e menos direitos. Nós achamos que a gente só tem direitos e os nossos deveres. E as leis divinas são para todos nós indistintamente.
E há uma frase que está lá para mim, que particularmente me toca muito de Jesus, é: a cada um segundo as suas obras. Ninguém carrega ninguém nas costas. Então, se os nossos pais foram negligentes conosco, eles terão que responder por isso. Porque não é por acaso que nós nos reunimos na mesma família. Então, Alberto Almeida nos diz o seguinte, que depois do auto-perdão, porque o auto-perdão é a base do perdão, a gente tem que aprender a se auto-perdoar. Porque a gente não pode ficar sempre no sentimento de culpa. Eu errei, eu falhei, eu isso, aquilo. Passado. A gente tem que aprender com o passado e não ficar rememorando o passado o tempo inteiro. Tem que ser um aprendizado para nós. Geralmente estão na família os maiores desafios à prática desta virtude. Justamente porque é lá que se encontram as pessoas mais significativas das nossas relações. E dentre elas, os pais representam as mais implicadas nesse caminho do exercício de perdoar. Então, quando a gente fala dos pais, que mais são aqueles pais que muitas vezes falharam conosco no caminho da educação, por N motivos, por falta de preparo, por falta de moralidade, por darem maus exemplos para nós. E a gente vê isso todos os dias, isso não está distante. Às vezes é um vizinho de porta, é um colega de trabalho. A gente vê barbaridades na nossa sociedade. A gente vê casos muito graves de pedofilia na família. E o agressor está lá no mesmo teto. A gente vê casos gravíssimos de agressão dentro de casa. Isso não está distante. Então, como proceder quando nós estamos inseridos nesse contexto tão difícil e pernicioso? Então, há que exercitarmos o perdão. Mas exercitar o perdão não significa ser conivente com o erro. A gente não pode ser conivente com aquilo que está errado. Aquilo que está errado, está errado. A gente tem que ter esse discernimento. Seja em qualquer nível que for. Porque as grandes obras começam nas pequenas. Os grandes furtos começam nos pequenos furtos, nos pequenos delitos que são cometidos dentro de casa. Então, nós temos que ser exemplos, não os perfeitos, porque nós não somos perfeitos, nós temos as nossas fragilidades, mas temos que ser os melhores para aqueles que estão sob a nossa tutela. Então, ele nos diz também que se pais bons são raros, imaginemos quanta fantasia há na suposição de pais perfeitos. Então, quando nós somos crianças, há aquela do herói, os nossos pais são os heróis. Só que quando nós vamos crescendo e tornamos adolescentes, a gente começa a colocar em xeque o que os nossos pais falam e o que eles fazem. E aí começam a haver uns embates. E aí fica difícil. Se eu digo para o meu filho não fuma e eu fumo, se eu digo para o meu filho não bebe e eu bebo, se o meu exemplo é todo nesse sentido, qual é a moral que eu tenho? Não tem moral nenhuma. Então eu tenho que ser o exemplo. E nós não nos damos conta que a paternidade e a maternidade são missões. São missões. É quando Deus nos confia os seus filhos para que a gente os cuide e os conduza ao caminho do bem. Esperamos pais acabados, supondo que eles sejam perfeitos, e porque não conseguem corresponder a esses significados inalcançáveis, nos enchemos de raivas surdas, ressentimentos silenciosos e frustrações. Aí nós carregamos aqueles sentimentos negativos que, em primeiro lugar, começa com a decepção. Eu estou decepcionado com os pais que eu tenho. Eu me decepciono. Aí me magoo. A decepção dá caminho à mágoa. Se eu me magoo, eu vou ter o sentimento de culpa,
Porque eu começo a me cobrar como que eu vou não gostar do meu pai, se eu tenho que gostar do meu pai e da minha mãe, como é que a gente lida com esse sentimento? E cada caso é um caso, cada gravidade é diferente. É difícil, não é fácil. Às vezes nós temos que recorrer à ajuda de profissionais, para que aquela mágoa, para que aquele ressentimento, para aquele sentimento de culpa sejam trabalhados dentro de nós. E tem algo que a gente esquece muito na nossa vida, que é a oração. A oração nos blinda contra as investidas do mal. É através da oração que nós buscamos forças para suportarmos as dificuldades, para lidarmos com os nossos sentimentos, com a nossa mágoa. E nós não podemos esquecer nunca que nós jamais estamos sós, nós nunca somos abandonados. Nós é que nos afastamos de Deus, desse Pai tão justo e amoroso. Então, nos momentos difíceis, oremos mais, nos liguemos mais a Deus, peçamos ajuda aos nossos benfeitores amigos, façamos da oração o nosso escudo nos momentos difíceis. Oremos ao acordar, oremos antes de ir para o trabalho, oremos no carro, oremos voltando, oremos no ônibus, oremos antes de dormirmos. Oremos antes de começarmos o nosso dia, oremos mais em família. Nós estamos precisando mais de Deus. Pais e filhos articularam habitualmente uma planificação reencarnatória, não um determinismo antes do berço, traçando um projeto de vivência corpórea segundo os merecimentos e necessidades, com o objetivo de evolução conjunta. Então Deus não fica jogando dados. Para Karina vai ter a mãe e tal. Não, existe todo um planejamento que é feito. Muitas vezes com a nossa concordância. Muitos compulsoriamente, porque não temos condição de decidir. Mas tudo o que nós temos na nossa vida, a nossa família, nós temos na medida certa para darmos conta. Olha que bom isso. Nós reencarnamos com um projeto organizado para a gente dar conta dele. Só que isso depende, o sucesso desse projeto depende da nossa vontade e do nosso livre-arbítrio. Porque Deus não impõe nada para nós, Ele nos deixa livre. Só que muitas das nossas decisões trazem muita dor e sofrimento para nós. Então a decisão é nossa. O que nós queremos? Para onde nós queremos ir? E para a gente finalizar, reconhecer que no mínimo nos proporcionaram um corpo para esta reencarnação. E isto por si só seria motivo relevante para honrarmos nosso pai e nossa mãe, perdoando-os. Então, que tenhamos pais maravilhosos, e com certeza muitos têm pais abençoados que nos deram toda a orientação, mas muitos de nós temos pais mais difíceis, mas vamos procurar entendê-los e perdoá-los. Essa é a nossa tarefa, não é por nada que estamos juntos novamente. Felizes aqueles que têm esse entendimento, de que se nós, através da reencarnação, nos reencontramos com os nossos desafetos na família, é porque há um objetivo nobre para que nós possamos sairmos vencedores dessa provação. Então agora a gente vai pedir que os nossos irmãos, a gente vai fazer o passe agora. E nesse momento, nós vamos então agradecermos essa oportunidade abençoada do aprendizado. Gratidão, Senhor, pela nossa reencarnação, pela nossa família, pelos nossos pais, muitos não mais aqui neste mundo terreno, mas agradecemos muito a todos eles, independente das dificuldades que tenham tido para conosco, que nós possamos exercitar o perdão em nossos corações.
que sobre nós sejam derramados fluidos calmantes, restauradores, e que possamos retornar aos nossos lares, às nossas atividades, em muita paz. E que assim seja.